Efésios capítulo 5, a palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra. Ó Deus, nós queremos que a Tua Palavra venha invadir o nosso coração nessa noite, porque nós abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Toda artimanha do inferno, ó Deus, que tenta às vezes nos distrair ou tirar a Tua Palavra do nosso coração, ou às vezes não nos deixa praticá-la, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E o que nós permitimos aqui é somente o fluir do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Ó Deus, abra os céus sobre este lugar e derrame, ó Deus, o Teu poder, a Tua unção sobre as nossas vidas, porque nós carecemos da Tua glória, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu confesso que eu fiquei um pouco relutante em falar sobre esse texto. Mas eu prefiro ser obediente, né? Eu prefiro ser obediente. E o que eu quero ministrar com os irmãos nessa noite é uma verdade que todos nós conhecemos muito bem, que todo o cristão ele pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo. Porque quando nós falamos do derramar do Espírito Santo, eu tenho percebido que por esses últimos dias ficou um pouco confuso. Porque uns acham que o derramar do Espírito Santo é somente a manifestação dos dons, né? E todo aquele movimento, todo aquele mover. E aí uns acham que não é para falar, outros acham que é para falar, outros acham que é certo, outros acham que é errado. E se torna até uma bagunça teológica em cima do assunto. Mas é certo que todo cristão ele deve receber esse derramar do abundante do Espírito Santo. E é uma verdade que nós precisamos expressar, que nós precisamos falar. É algo que todos os dias nós precisamos nos lembrar. E precisamos pedir ao Senhor: Senhor, enche-me com Teu Espírito Santo. Às vezes alguns criam um cenário em cima disso e começam até a falar que esse derramar abundante do Espírito Santo não é para qualquer um. É só para os pastores, para os presbíteros, né? Para os irmãos da oração, ou só para quem tem um cargo. Mas o derramar do Espírito Santo, ele está para mim, está para vocês, está para nós, está para a igreja do Senhor. O derramar do Espírito Santo. E nós estamos falando de algo, quando a gente fala desse derramar abundante do Espírito Santo, é algo que vai até um pouco além. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Há uma porção do Espírito Santo que nós recebemos no momento que nós fomos regenerados. E o Espírito Santo ele vem e ele habita em nós. Mas quando nós falamos desse derramar do Espírito Santo, é um derramar o mesmo que veio lá sobre os apóstolos, lá no Pentecostes. E a gente vê que tudo aquilo, esse derramar do Espírito Santo, ele vem com um propósito na nossa vida, que nós não podemos perder. A unção do Senhor, o derramar do Espírito Santo na nossa vida, ele vem com um propósito. O que não pode acontecer é às vezes nós estarmos na casa do Senhor, frequentarmos a casa do Senhor e perdermos a esperança de que podemos ser uma pessoa cheia do Espírito Santo.
E nós precisamos, para que nós possamos receber essa plenitude, esse derramamento abundante do Espírito Santo, nós precisamos entender alguma coisa. Sabe por quê? Porque enquanto no nosso coração existir alguma dúvida de que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, nós não seremos. Porque enquanto existe dúvida, é impossível ter fé. A dúvida, ela é o oposto da fé. E o Espírito Santo não vai encher um coração duvidoso. Então a primeira coisa que você precisa ter certeza é que nessa noite o Espírito Santo, ele pode te encher de uma maneira abundante. Você pode sair daqui cheio do Espírito Santo. E eu falei que com um propósito, porque tem um propósito de Deus para você. Mas vamos falar dele daqui a pouco. Esse derramar abundante é justamente para que a gente cumpra esse propósito. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos guardados, separados pelo Senhor. A palavra do Senhor diz para que a gente não entristeça o Espírito Santo. Então nós precisamos manter um relacionamento. Somos selados, não devemos entristecer o Espírito Santo. E agora o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Ele. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que habita em nós, que faz com que quando nós erramos, quando a gente pisa na bola, quando a gente erra o alvo, quando a gente faz alguma coisa que vai entristecer o coração de Deus, o Espírito Santo é aquele que nos dá o alerta. É Ele que chama a nossa atenção, fala, é Ele que traz aquela tristeza no coração. O Espírito Santo nos convence do pecado. É através do Espírito Santo que nós nascemos de novo, que nós somos inseridos na família de Cristo. É o Espírito Santo que vai trazer luz às Escrituras. Por isso que a gente sempre aconselha, você vai ler a Bíblia, você peça ao Espírito Santo para estar junto com você. Porque é Ele que nos faz entender aquilo que nós estamos lendo. Alguns que dizem que a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Porque a função do Espírito Santo é essa, de nos conduzir, de nos revelar, de nos mostrar. Conhece pessoas às vezes que não têm o Espírito Santo, que falam, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada? É justamente porque o Espírito Santo não habita. E às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, que nos faltam forças, ou não sabemos como falar. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso porque Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador. É através do Espírito Santo que nós somos batizados no corpo de Cristo, nós somos inseridos no corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. É através do Espírito Santo que nós entramos no corpo de Cristo. É Ele que vai testificar com o nosso Espírito que nós agora somos filhos de Deus. E é por isso que o Espírito Santo, ele habita em nós. Então nós que agora somos batizados no Espírito Santo, estamos inseridos na família de Cristo, agora nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é porque você tem o Espírito Santo que você não precisa ser cheio. É isso que nós precisamos entender. Billy Graham, ele sempre falava que todo cristão
precisa ser cheio do Espírito Santo. E aí eu te pergunto nessa noite, você, falando sobre isso tudo, sobre esse movimento do Espírito Santo na nossa vida, será que o seu coração já se aqueceu? E você está pensando aí no seu lugar, olha aí, eu quero ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Será que isso já é algo que já está latente no seu coração? Será que você já tem a certeza no seu coração que você deseja ser cheio do Espírito Santo? E eu não estou falando de um sentimento, né, de um romantismo, né, não. Eu quero perguntar se você tem certeza, se você quer ser cheio do Espírito Santo, dentro da sua convicção e dentro da sua razão. Não é um apelo emotivo ou mexer com as suas emoções de forma alguma. Sabe por quê? Eu estou falando que tem que ser algo que tem que ser uma certeza no seu coração, movida até pela sua razão, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, isso vai nos custar alguma coisa. Porque tem gente que prega, vai cá ser cheio do Espírito Santo, e vai naquela emoção, e o pessoal vem na frente e ora em Espírito Santo. Mas você precisa entender que existe algo que vai te custar. Porque quando nós falamos, olha, eu quero realmente ser cheio do Espírito Santo, é nesse momento que nós precisamos deixar a nossa personalidade ser controlada pelo Espírito Santo. É quando você fala, Senhor, eu realmente não quero mais fazer a minha vontade, eu não quero andar debaixo daquilo que eu quero, mas eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Isso é uma das coisas que o Espírito Santo vai exigir de você, é o controle total sobre a sua vida. Porque quando nós cantamos que Cristo vive em nós, que não vive mais eu e tal, é tudo muito bonito, mas na prática realmente a gente entrega todo o nosso ser nas mãos do Senhor. O nosso temperamento, deixa Ele mexer com a nossa maneira de viver. Será que a gente deixa Ele assumir realmente o controle total nos nossos relacionamentos, dentro do nosso lar, lá na nossa casa? A nossa boca é movida pelo Espírito Santo ou é pela nossa própria carnalidade? O que tem saído dos nossos lábios lá dentro de casa, nos relacionamos com a nossa família, ou com os nossos amigos, ou lá no trabalho, é algo que vem do Espírito Santo, ou é movido aos nossos sentimentos, a raiva e tantos outros sentimentos? Porque se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que vai te custar é o controle da sua vida. Ele vai esperar de você uma obediência que é incondicional. Nós que somos cheios do Espírito Santo, nós não vamos obedecer ao Senhor se ganhar alguma coisa, se Deus der alguma coisa, ou se não. Quando nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos obedecer ao Senhor de uma maneira incondicional, não tem condições. É obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. É passar por cima de tudo para estar no centro da vontade do Senhor. Porque obedecer ao Senhor enquanto Ele está mandando a gente fazer coisas que a gente gosta é bom, é legal. Mas e quando nós precisamos deixar de lado as nossas, aquilo que a gente quer, a gente tem que deixar de lado as nossas manias, quando a gente tem que deixar de lado o nosso comodismo, aí na emoção a gente fala, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, quero. Mas você está disposto a pagar esse preço realmente?
deixar Ele controlar todo o seu ser. Quando a gente começa a ter certeza de que queremos ser cheios do Espírito Santo, Ele não vai aceitar, Ele não vai tolerar na nossa vida os nossos pecados. Ele não vai aceitar com que você tenha pecados de estimação, aquela coisa que você fala, isso aqui eu não consigo me livrar. Ele não vai tolerar que você se justifique, ficar justificando porque a carne é fraca, por isso que eu peco, por isso que eu faço isso. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, Ele não vai aceitar esse tipo de coisa, porque Ele tem ciúme de você. Ele zela por ter um relacionamento pessoal com você. Ele não vai deixar você ficar aí se prostituindo com outras coisas. Está disposto a pagar esse preço e ser cheio do Espírito Santo? Às vezes você já nem quer mais. Porque quando nós falamos de ser cheio do Espírito Santo, é nesse momento que nós somos provados, que nós somos disciplinados, que nós somos castigados. É nesse momento que Ele amassa o barro, para que Ele possa realmente encher. Mas ao mesmo tempo Ele vai nos envolver com um amor tão grande, tão poderoso, que tudo aquilo que a gente acha que a gente está perdendo, vai se transformar em alegria. Tudo aquilo que a gente está renunciando, que a gente está abrindo mão, nós vamos ter paz no nosso coração. A sua carne, ela será censurada pelo Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo, ele vai te proteger. E aí, você quer ser cheio do Espírito Santo essa noite? Porque às vezes a gente entra na nossa... Quando a gente fala de relacionamento pessoal com o Senhor, é algo que precisa ser íntimo. É você e o Senhor. Nós não estamos falando de religiosidade, porque religião é o que o Brasil mais tem. Somos um país religioso. Mas é você ter um relacionamento pessoal com o Senhor, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo com um propósito. O seu desejo precisa ser profundo, pelo poder do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Porque o contentamento às vezes passa a ser até o nosso próprio inimigo. Quando nós nos contentamos com a nossa vida espiritual, quando nós nos contentamos com a nossa vida religiosa, isso se torna o nosso próprio inimigo, porque a gente acha que nós somos bons. Quando a gente olha no espelho e fala, não, eu sou um bom crente, tenho os meus deslizes ali, mas eu sigo direitinho. É por isso que nós precisamos buscar do Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo, porque aí Ele tem o controle da nossa vida, Ele vai nós não vamos pecar com facilidade, nós vamos entender a palavra do Senhor, nós vamos reconhecer os Seus propósitos para a nossa vida, nós vamos ser ousados em fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, nós não seremos tímidos ou acanhados, mas nós vamos proclamar aos quatro ventos a palavra daquele que nos libertou. Quando nós
nos contentamos, a gente olha uma igreja que está vivendo um contentamento espiritual, a gente vê uma igreja que olha para dentro de si mesmo. Quando a gente vê uma igreja que está bem espiritualmente, todo mundo contente aí com a sua forma de prestar um culto, aí a gente se volta para dentro. E a gente acha que nós precisamos ficar aqui, um apoiando o outro somente. A gente acha que a gente tem que ficar aqui nos alimentando. Não, eu tenho que ir lá na igreja, tem que ter um bom louvor hoje, tem que ter uma boa palavra. E aí a gente vive aquela vidinha medíocre. E aí a gente esquece de olhar para fora. Porque qual é o propósito da igreja? Essa semana eu fiz essa pergunta no curso, né? Qual o propósito principal da igreja? É salvar vidas. É mostrar para as pessoas esse Deus que nós servimos, um Deus que é vivo, que é pessoal. Um Deus que o Salmo 138 diz que ainda que Ele é excelso, mas que se atenta ao humilde, conhece o coração daquele que é humilde. Um Deus que é tão poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus que está em todos os lugares, ao mesmo tempo que tem o controle de tudo nas suas mãos. O Criador de todas as coisas, esse Deus tão poderoso, mas que ao mesmo tempo está aqui nessa noite olhando para dentro do seu coração, conhecendo as suas necessidades. É um Deus pessoal. E o nosso desejo realmente de ser cheio do Espírito Santo vai tirar esse comodismo do nosso coração. A gente não pode aceitar mais ter uma vida de um crente normal. Tem que haver uma inconformidade, porque quando os apóstolos lá foram cheios do Espírito Santo, o Evangelho começou a se crescer. Pedro pregou lá, 3.000 se converteram. E às vezes nós nos acostumamos e passa anos e a gente não consegue falar do amor de Deus, do Evangelho do Senhor, que liberta, que cura, que salva. E a gente vê que esse enchei-vos do Espírito Santo, ele está no imperativo, não é uma opção, é uma afirmação que Paulo está dizendo. Olha, enchei-vos, é obrigatório, não é opcional. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, porque isso vai gerar transformação. Moody, ele pregava, e quando ele foi cheio do Espírito Santo, os seus sermões continuaram a mesma coisa, só que o coração das pessoas derretiam ao ouvi-lo pregar. É o poder do Espírito Santo que faz a diferença na nossa vida, que faz a diferença em todo o nosso ser. O enchei-vos, ele está no plural, porque ele tem um sentido de totalidade, é para todo mundo. Nós já falamos isso no início, é para todos, não tem distinção. É uma voz passiva, tem um sentido de deixar encher. É isso que nós precisamos compreender, a profundidade de ser cheio do Espírito Santo. O Senhor não nos resgatou lá do império das trevas, não mudou todo o nosso ser, não transformou a nossa vida, para que a gente fique somente sentado no banco da igreja. É interessante que Paulo ele começa a discorrer nesse texto, o último versículo aqui, ele falando, dando sempre, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e entoando, louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros,
no temor de Cristo. Olha a importância que tem os relacionamentos. E aí Deus não nos salvou e colocou aqui dentro da igreja para que a gente fique, não. Nós precisamos levar o Evangelho nos 4 cantos. Tem que começar em nós. Tem que começar em você, onde você estiver. No meio da família que Deus te colocou, no meio da vizinhança que Deus te colocou. É tempo de começarmos a abrir a nossa boca e proclamar essa palavra que nos alimenta, que nos transforma. As pessoas estão aí morrendo. E aqui dentro da igreja a gente bate no peito que nós somos embaixadores deste reino, do reino dos céus. Nós batemos no peito e falamos que somos filhos de Deus. Mas muitas das vezes nós nos perdemos dentro dos nossos próprios propósitos. Que nessa noite haja no seu coração a intenção de ser cheio do Espírito Santo, para que você possa fazer coisas que você nunca fez, para que você possa ter uma ousadia que você até quer ter, para que você perca a vergonha de falar, de proclamar as verdades da palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos, como pessoas cheias do Espírito Santo, nós precisamos ser pessoas relevantes. Porque às vezes a gente generaliza tudo. E aí será que se fechar as portas aqui da igreja da Vila Muri, será que se a gente fechar essas portas aqui, a igreja aqui acabar, será que o bairro vai sentir falta? Será que sente falta? Porque se não sente, a gente está errando alguma coisa. Será que você faz falta lá na sua família? Será que você é um diferencial lá no seu trabalho? Isso é ser cheio do Espírito Santo. É ser relevante. Ser cristão e ser cheio do Espírito Santo enquanto nós estivermos aqui é fácil. Agora, o que nós precisamos é fazer com que as nossas atitudes, é pegar tudo aquilo que nós recebemos aqui, porque precisamos estar aqui. Somos a igreja do Senhor, estamos aqui, nos sujeitando uns aos outros, aprendendo, nos alimentando, nos enchendo. Só que tem que sair. A gente tem que praticar. A gente precisa praticar. Então que haja esse encher do Espírito Santo, venha trazer no nosso coração essa inconformidade com a maneira que nós estamos sendo crentes. Precisamos proclamar que a nossa alegria seja de vir à igreja com alguém do lado, um convidado, um visitante, para ouvir a palavra do Senhor. E para que a gente tenha êxito em tudo isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí eu te pergunto nessa noite, depois de você entender isso, sem nenhum romantismo, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer que esse Espírito Santo que habita em você, ele possa te encher,
para que você faça a diferença onde você estiver. Se você quer isso, eu peço que você se coloque de pé nesse momento. Você se coloque de pé nesse momento.